E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, dados estatísticos do governo japonês, tá? Não sou eu, são dados que o governo japonês disponibilizou para o público. Primeiramente, eu só acho estranho porque que o governo Kishida, ele solta dados, faz de conta, com 1 mês ou quase 2 meses de atraso, tá? Por que que eu falo isso? Quem trabalha com economia, administração, de alguma forma mexe com parte tecnológica, sabe que existem hoje em dia já softwares, no caso programas, que eles já soltam dados. A partir da hora que você faz a inserção dos dados ali, ele já solta os dados em tempo real, já com as porcentagens de aumento ou de recuo ali. Eu não sei por que que ele solta com 2 meses, 1 mês, 2 meses de atraso, tá? É aquela velha história, para jogar poeira no olho dos outros, para ver como é que é a situação, para não mostrar, não refletir a situação real, como é que está, tá? Então mostra com tempo de atraso, com esse certo delay, para encobrir as coisas reais que estão acontecendo naquele momento. Tá? E é uma das coisas que eu sempre tento trazer aqui no canal e alertar as pessoas, entre aspas, tá? Eu falo assim, alertar assim, eu mostro as informações. O que a pessoa vai fazer com aquilo é de responsabilidade dela, tá? Então o governo japonês ele soltou em relação dados a gastos familiares e salários reais homologados. Na minha concepção, tá? Já vou deixar bem claro, são dados totalmente fictícios, tá? São dados totalmente assim, fora do normal, fora do real. Para você que faz compras, para você que recebe o seu salário, que faz as compras ali, vai ver que esses dados não batem, esses dados não refletem a realidade. Então o que quer dizer? O governo Kishida simplesmente está mentindo para o público em geral, tá? Acredite quem quiser. Só que nos próprios dados que eles soltam já mostra esse reflexo, por incrível que pareça. Só eles que são meio tontos que não perceberam esse tipo de coisa. A não ser que eles fazem análise da forma seguinte. Ainda assim não bate, tá? Mas dessa forma ainda fica menos, como é que se fala assim? Menos errado, tá? Menos errado é bom, né? É aquela velha história assim. Tá tentando encobrir o erro dos outros, mas é aquela é a única como é que se fala assim, uma das poucas possibilidades que eu vejo para eles tentarem usar esse tipo de desculpa, porque não tem como. O que é? Eles pegam dados, no caso assim, informações de pessoas, de famílias, tá? Não de uma pessoa, de famílias com 2 ou mais pessoas, fazem a somatória do salário de todo mundo ali e tira a despesa sobre o valor bruto total. Aí sim dá um valor muito pequeno, muito ínfimo, tá? Só que é aquela velha história, não condiz com a realidade. Por isso que eu falo que essa questão é muito complicada, tá? Então eu sempre alertei aqui, vou fazer a velha retórica de novo. Você tem o dinheiro, não deixa parado, invista. Tá? Porque a coisa não está legal. O Japão está caminhando para umas coisas não legais, como é que se fala assim, não tão legais. Já venho mostrando em alguns vídeos e a situação não está com cara de melhorar. Tá certo? Então eu vou trazer essas duas, como é que se fala? Essas duas reportagens, no caso, que é de gastos e valores reais homologados. Tá? Acompanha bem esses números, já para você ter uma ideia da coisa como é que tá. Esse daqui eu não posso deixar para fazer o comentário no final, senão até eu mesmo vou me perder. Então eu vou fazer o comentário durante a matéria, já para você ter uma ideia da coisa como é que está, já para nós irmos fazendo a análise. Eu vou fazer a minha análise aqui, você faz a sua análise daí, para você ver se isso é real ou não, de acordo com a vivência real, vivência empírica. Quando nós falamos em empirismo, nada mais é que a vivência, tá? A experiência da pessoa ali comprovada, tá? É a coisa empírica, é a coisa que a pessoa pode fazer a comprovação dela.
ela vive aquilo, ela tem certeza daquilo que ela está vivendo, que ela pode fazer. Isso significa um empirismo, tá? Palavra empírica que usa-se muito ultimamente. Desculpa, tá? É aquela velha história, tá? O cafum tá pegando, o nariz está correndo. Eu sou humano também, não tenho vergonha de mostrar isso. Ai, é a vida que se segue, né? Mas vamos lá. Primeiro, vamos falar dos gastos, tá? O valor gasto pelas famílias de 2 ou mais pessoas em fevereiro, por isso que eu falo, tá? Você vê que eles soltam dados de fevereiro agora. E deveriam já soltar no próprio mês. Existem softwares que fazem esse tipo de coisa? Sim, o próprio Excel faz isso, tá? Você vê que existem softwares de livre, como é que fala assim, livre direito, que a pessoa pode usar ali, tá? O Excel faz isso, e outros softwares, igual, se quiser um pouco mais, como é que se fala, mais requintado, tem os famosos IRPs, tem o mais famoso ainda que é o SAP ou SAP, né? Que são softwares aclamados, né, pelas empresas. E eu não sei porque que o governo japonês faz isso, mas continua. O valor gasto pelas famílias com 2 pessoas ou mais em fevereiro deste ano aumentou 1,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. Olha só o que ele fala. O primeiro aumento em 4 meses. Já estamos tendo aumento mês após mês. Há mais de um ano. E eles falam que isso é o primeiro aumento em 4 meses. Você vê como é que o governo Kishida mente? Diz para mim nos comentários o que você acha. Continuando. De acordo com a pesquisa domiciliar de fevereiro divulgada pelo Ministério de Assuntos Internos e Comunicações, as famílias com 2 ou mais pessoas gastaram 272.214 ienes por família. Isso é uma média, tá? Olha, se eu gastar isso aqui em casa, eu estou fodido. Desculpa o termo. Porque minha esposa não ganha isso. Tá? Então, se eu gastar isso aqui, eu estou fodido. É por isso que eu falo. Não importa o quanto você ganha, importa o quanto você gasta. Tá? Essa é uma retórica da economia que, como é que se fala assim? É o famoso chamado axioma. Tá? Para quem não sabe, axiomas são uma das verdades universais. Tá? Não é verdade de Deus, é verdade universal, de acordo com, como é que se fala? Com a língua portuguesa e em geral. Tá? Mas vamos lá. Em termos reais, excluindo as oscilações de preço, você vê que eles excluem a oscilação de preço. Tá? Muito na safadeza. O aumento de 1,6 em relação ao mesmo mês do ano passado. Tá? Então eles falam, embatem em cima que é a primeira alta em 4 meses. Você vê que eles excluem oscilações de preço. A oscilação nada mais é, sobe e desce. Tá? Japonês, mas está acontecendo oscilação? Sim, no combustível acontece. Na comida não. A comida subiu, ficou. Mas no combustível ele está subindo, está descendo. Só que o combustível já está subindo de novo pela 3ª semana consecutiva. Se esse subir essa semana, vai ser a 4ª semana consecutiva que o combustível está subindo. Então você vê que existem, oscilações existem. Tá, da mesma forma que tem o dólar e etc. Dá aquela oscilação. A japonês, mas dólar não é compra, não é gasto. Sim, mas muitas das compras das empresas se baseiam em dólar. Tá? Então às vezes eles podem comprar mais ou menos de acordo com essa oscilação do dólar. Mas vamos lá. Olhando pela desagregação. Desagregação nada mais é que está perdendo valor. Tá? Tipo assim, está perdendo o valor de compra e está aumentando os valores. Tá? Utilidades, no caso, valor e água. Calor, desculpa, no caso assim, aquecimento, né? e água. Um aumento de 13,2% em face ao mesmo mesmo mês do ano anterior, devido ao aumento da procura por aquecimento em janeiro, que se refletiu no pagamento das faturas da eletricidade em fevereiro. Então é aquela velha história, já começa a coisa a degringolar aí. Se houve um aumento de 13,2%, por que o governo japonês fala que aumentou apenas 1,6%? Já começou errado aí, você já vê que eles estão mentindo na cara dura, mas é aquela velha história. Se olharmos as informações de forma separada, ele engana qualquer bobo. Se pegarmos as informações ali
e subdividi-las, você vê que tá mentindo na cara dura. Mas continuando. Cultura e entretenimento aumentou 10,8% nas despesas, no caso assim, com as pessoas fazendo viagens, ficando hospedadas, devido ao aumento das oportunidades de sair de casa, né? E o apoio do governo também incentivar isso, tá? Além das compras relacionadas a roupas, que teve uma alta de 10,4%. Então você vê aqui, como é que eles falam que subiu apenas 1,6%, se na parte de gastos com cultura, viagem, eles falam cultura e entretenimento, que eles colocam assim, você vai viajar para um lugar histórico, por exemplo, é considerado cultura, tá? Então já dá para você sacar. Além de entretenimento também, que a pessoa foi lá para passear. Teve um aumento de 10,8% e gasto com roupas de aumento de 10,4%. Então não bate essa conta do governo japonês. Mas continuando. No caso da alimentação, houve uma diminuição, você vê que eles falam que houve diminuição de gastos de 0,4% devido à diminuição de procura, né, de alimentos para ser cozidos, no caso mariscos e outros alimentos, devido a menos possibilidade de comer em casa, apesar de um aumento significativo nas despesas com alimentação fora de casa. Então você vê que o governo japonês está falando que as pessoas estão comendo mais fora de casa do que dentro de casa. O que eu acho isso totalmente uma viagem. Todo mundo sabe, se você comer fora de casa, você gasta muito mais do que se você fazer em casa. Os valores são muito discrepantes de você fazer uma comida em casa, de você comer uma refeição em casa. Só para você ter uma ideia. Dependendo da forma que você fazer seu udon, em caso, comprar um macarrão de udon, você gasta no máximo R$1. No máximo. Tá? Isso colocando já despesa de gás, água, detergente, colocando tudo. Tá? Mas, para o governo japonês, não. Tá? Então, se você vai comer um macarrão de udon aí fora, você não paga menos de 400 ienes. E olha a diferença. É muito brutal. Mas é a velha história. O governo japonês, no caso o governo Kishida, ele precisa passar um pano. Né? Ele não pode falar que ele está fazendo uma política que vai sacanear todo mundo. Né? Mas continuando. Então ele tem que refletir os aumentos de alguma forma. Que ele não pode falar que não está tendo aumentos. Porque está todo mundo vendo na cara. Está na cara de todo mundo aí. Só que ele coloca o mínimo possível. Estatisticamente falando. Só que essas estatísticas não batem nesse tipo de coisa. Tá? Mas continuando. O Ministério de Assuntos Internos e Comunicações disse: o aumento das oportunidades de sair de casa resultou em um aumento de gastos das famílias. O resultado dessa pequena pesquisa não mostra uma forte tendência de abster-se na compra, devido ao aumento dos preços, mas continuaremos a prestar atenção no impacto do consumo. Já foi se falado, tá? Já cansaram de falar que não aumentou o número de vendas, aumentou o valor das coisas. São coisas totalmente diferentes, mas você vê que o ministério ele tem que dar aquela famosa encobertada, tá? Ele não explica as coisas de uma forma hackiri, de uma forma clara. Então nisso mostra-se pelas palavras do governo que a coisa está indo de vento em popa, enquanto não está. Tá? Mas agora vamos para os salários reais. Tá? Isso de acordo com o governo japonês também. Com os preços continuando a subir, o salário real por trabalhador em fevereiro deste ano caiu 2,6% em relação ao mesmo mês do ano passado, marcando o 11º mês consecutivo de crescimento negativo. Então é aquela velha história, já batendo com aquele outro dos gastos. Como é que aumentou apenas 1,6% de gastos se houve uma diminuição no valor salarial por 11 meses seguidos? É aquela velha história. Uma pessoa em sã consciência, no terceiro mês, que ela está vendo que o salário dela está caindo, o valor do salário caindo, fala assim, está perdendo valor, que o salário dela está perdendo valor, ela vai diminuir
as despesas, no famoso passivo, tá? Como eu já falei em outros vídeos, tem um ativo que é o ganho, o passivo é perda. Ela vai tentar diminuir isso. Ela não vai manter esse tipo de coisa. Então, como é que um cai 1,6, aumenta no caso assim 1,6 e o outro cai apenas 2,6? Você vê como é que os dados do governo, se você pegar em separado, eles fazem sentido, mas se você pegar e ajuntar ele não faz sentido. O dado do governo é totalmente uma viagem total, tá? Eu não sei que orégano eles estão usando, mas é do bom, tá? Só para vocês terem ideia. Segundo as preliminares de pesquisa mensal de estatística do trabalho realizada pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência para mais de 30 mil estabelecimentos comerciais com 5 ou mais empregados, o salário real de fevereiro deste ano refletia uma variação de preço, tá, de 2,6%. O salário total em dinheiro por trabalhador, incluindo salários básicos, pagamentos de horas extras, foi de média de 271.852 ienes, um aumento de 1,1% em relação a fevereiro do ano passado, sendo negativo por 11 meses consecutivos. Então as pessoas estão trabalhando, entre aspas, menos, porque eles falam assim, um aumento, tá? No caso, graficamente falando, sendo negativo por 11 meses seguidos. Então as pessoas estão trabalhando cada vez menos no Japão. Isso quer dizer o quê? Perda de horas extras, menos horas de trabalho. Claro que existem aqueles, tá, setores que a parte fabril do Japão não está legal, só que em contrapartida o setor de turismo, no caso assim, restaurantes, hotéis, parte de viagem, etc, estão melhores. Então esses trabalham mais, os outros trabalham menos, tá, dependendo da fábrica. Então já dá para você, só para vocês terem ideia. Mês passado, minha esposa, 2 dias dentro de casa. Isso reflete? Reflete, pô. Entra estatisticamente falando, sim. Então já dá para você sacar, por A mais B, que a coisa não está legal. Tá? Por outro lado, as medidas do governo para reduzir o ônus da eletricidade reduziram o aumento nos custos de eletricidade e a inflação desacelerou. Diz a lenda, tá? De modo que a taxa na queda dos salários reais diminuiu em relação a janeiro, quando foi de menos 4,1%. É aquela velha história, aumenta o valor das coisas, então o salário ele perde o valor. Com essa perda de valor que eles estão jogando nisso aí. Então, como o governo japonês está falando que ele ajudou as pessoas na taxa de energia, então a taxa de energia veio um pouco mais barata, houve uma melhora no salário. O salário é o mesmo, entre aspas, o valor hora. Só que se você trabalha mais, você ganha mais. Se você trabalha menos, ganha menos. Essa é uma verdade. É outro axioma, como é que se diz. Então, enquanto você escutar a palavra axioma, tá? Você já sabe o que é agora. Ultimamente tem muitas pessoas na mídia têm usado essa palavra axioma. Tá? Então já estou trazendo para você aqui, já para você ter um pouquinho mais de entendimento do que essas pessoas falam também. Falou axioma, já sabe o que é. Verdades universais, não é verdade de Deus. Tá? Não vamos misturar religião com o universo, até porque são coisas diferentes. Fala assim, cientista para um lado, religião para outro. Então já dá para você sacar. Então tem muita coisa que o governo japonês ele tenta, como é que se fala? Dar aquela sacudida, mas não consegue. Você vê que próprio em questão de salários, tá? A parte em relação ao salário deu uma balançada em 2,6%, mas você vê que o aumento na parte só da luz, tá? Aqui nós estamos falando só da luz, foi de menos 4,1%. Então você vê que não bate esses números. Esses números não estão batendo. Como eu já mostrei em outro vídeo também, em relação a números. Que eu peguei minha colinha ali e fui destrinchando com você a minha colinha, para você ter uma ideia que os números do governo japonês não estão batendo. Tá? Em relação ao futuro, o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: este ano há um aumento salarial sem precedentes nas lutas trabalhistas, né, no caso assim, das negociações da primavera.
Então gostaríamos de prestar atenção em que isso nos afetará. Só que ele, da forma que ele fala, parece que o aumento vai ser para todos. E não vai ser para todos. Não vai ser todo mundo que vai receber o aumento. Eu, por enquanto, eu não conheço nenhum Haken que deu o aumento, anunciou o aumento. Eu não conheço. Tá? Se alguém conhecer, posta nos comentários aí, até porque faz um indicativo que aquela empreiteira é boa, tá? Entre aspas, está disposta a ajudar o funcionário, entre aspas. Até porque essa parte de aumento de salário também é muito estratégico. Se quer recursos humanos, aumente o salário, que mais pessoas se candidatarão ali para aquele emprego, para aquele serviço. Por mais ruim que ele seja, mais pessoas irão se candidatar àquilo ali. Em contrapartida, se você tiver salários baixos, menos pessoas irão, por mais que o serviço seja bom. Porque entre questão de sobrevivência e um serviço bom, são duas coisas diferentes. Tá? Então, existe essa coisa. O próprio Kishida falou no início do mandato dele. Quem acompanhou o canal aqui viu próprias palavras dele. E eu falo, eu assino embaixo. É a mesma coisa. Quer ter, como é que se fala, mais funcionários, quer ter mais candidatos, aumente o salário de alguma forma, aumente os ganhos de alguma forma, tá? Use as oportunidades. Por isso que fica naquela ideia, o Japão está faltando mão de obra. Não está faltando mão de obra, está faltando bons pagadores. Foi igual uma pergunta ali, entre aspas, que eu recebi. Como é que está aumentando o desemprego, a escassez de mão de obra, se está diminuindo as pessoas no Japão? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? Porque geração de emprego não tem nada a ver com natalidade. É aquela velha história. Uma empresa, ela cresce, ela tem necessidade de funcionários. A não ser que seja uma empresa familiar. Ainda assim vai precisar de pessoas para trabalhar, mas aí serão as pessoas da família. Você vê que está abrindo fábricas a rodo no Japão de semicondutores. Até onde eu saiba, já são 3 que estão abrindo. E nessa brincadeira toda, serão no mínimo 150 por fábrica. Pelo tamanho das fábricas. Serão no mínimo 150 pessoas por fábrica. Então já dá para você ter uma ideia. São 150, são 450. Se são 3 fábricas, no mínimo 150 pessoas, são 450 vagas que está abrindo. Se essa fábrica ela não preencher esses números de vagas que eles vão precisar, e aí? Então, ao aumento de, como é que se fala assim, de escassez de mão de obra, aumento de desemprego não, por causa de vagas de emprego em relação à natalidade, não tem nada a ver com a coisa. Tá? Então, tem pessoas que ainda não entenderam certas coisas. Por isso que eu estou dando essa pequena explicação assim, bem esdrúxula, bem rápida, já para as pessoas terem uma noção de que aumento de falta de mão de obra não quer dizer taxa de natalidade. São coisas totalmente diferentes. Isso não quer dizer também que todo mundo que nasceu no Japão vai permanecer no Japão, vai trabalhar numa fábrica japonesa. Não, o mundo globalizou. As pessoas elas podem ir para outros países. Agora, você vê que tem muitos japoneses que não querem morar no Japão, eles estão morando em outros países. Da mesma forma que nós, brasileiros, estamos aqui. Apesar que se o Brasil tivesse dado uma oportunidade melhor, acredito que muito de nós não estaria aqui, estaria no Brasil. Mas é aquela velha história. Muitas pessoas agarram a oportunidade que ela tem. Então, ela agarrando aquela oportunidade que ela tem, ela vai para onde que ela consegue ir de acordo com a coragem dela. Isso é fato. Tá? Esse é outro axioma também. Tá? Mas, de qualquer maneira, esse tipo de coisa. Então, existe muita confusão de dados, que as próprias pessoas fazem essa confusão. E o governo japonês, ele usa essa confusão. Você vê que os dados numéricos que eles soltam não refletem com os próprios dados numéricos que eles soltam. E aí? Você vê que no caso, o Ministério da Saúde, Trabalho e Previdência, os dados deles não batem com assuntos internos e comunicações. E aí?
E deveria haver uma sinergia, porque são dados de trabalhadores em relação a gastos. Deveria ter uma sinergia ali. Quem já trabalhou ou já viu dados de grandes companhias, no caso de supermercado ou outras parecidas, viu que precisa haver uma sinergia entre os setores. Porque se houver discrepância de informações de um setor ou outro, isso pode trazer problemas para a empresa. No caso de recompra de produtos, reestocagem, funcionários, horas trabalhadas e etc. Isso dá problema, sim. Por que o Japão está descabelando com 2024? Por causa dos caminhoneiros. Porque não está tendo um número suficiente de caminhoneiros para poder suprir a demanda. Mas é aquela velha história. Tá? Não é que está faltando, entre aspas, caminhoneiros. Está faltando bons pagadores que querem atrair aqueles caminhoneiros para aqueles setores. E aí? Tá? Porque tem muito estrangeiro que ele pode dirigir bem pra caramba. Ele pode fazer, como é que fala assim, tirar a carteira de motorista dele e ir trabalhar. Mas e aí? Tá? Então, já dá para você sacar por A mais B que nem todas as informações que o governo japonês, no caso o governo Kishida, está soltando, são informações honestas. Então tome cuidado, tá, com esse tipo de coisa. Por isso que eu gosto de fazer esse tipo de análise, já para você ter uma ideia real, tá? Não aquela ideia viajada, é uma ideia real do que está acontecendo agora. Tá? Então, vida que se segue. Tá? Então tome cuidado com seus gastos, tá? Tome cuidado com a sua parte financeira. Tá? Se você puder, aplique seu dinheiro, invista seu dinheiro, como eu já falei em outros vídeos. Tá? Eu já dei a minha dica aqui da onde que eu faço investimentos. Não é no Japão, é no Brasil. Tá? E que dá para fazer acompanhamento. Tanto que nesse aplicativo, tá? Igual no caso do Nubank, você consegue, entre aspas, tá? Ali também está uma forma assim, muito rasa, mas você já consegue ter uma ideia real da coisa que está acontecendo em tempo real. E por que o governo japonês não consegue mostrar isso em tempo real? Tá? Então você vê que existe muita sacanagem por trás. Tá? Então não, como é que fala assim, tome cuidado com a sua parte financeira, para não degringolar cada vez mais. Tá certo? E essa aqui tá a realidade do Japão, com informações fictícias, tá? Que não refletem como é que fala assim, a inflação do Japão, tá? As perdas e ganhos da população, que ultimamente só está tendo perdas, não está tendo ganhos, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!